Bom, meninos, o assunto de hoje dessa aula é o estudo dos gases. A gente está mexendo com estequiometria de reação química. E para resolver uma série de questões que envolvem estequiometria, vocês têm que conhecer algumas propriedades relacionadas a gases. Porque, lembra em estequiometria? Você tem que calcular, às vezes, assim, a quantidade de gás produzida em uma reação química, em uma dada temperatura e em uma dada pressão. Para tanto, você terá que saber como que essas grandezas, pressão, temperatura, variam no estado gasoso. Não só pressão e temperatura, mas uma outra, que é o volume, PV e T. PVT, pressão, volume e temperatura no estado gasoso. Como que essas grandezas estão relacionadas. Então vamos, relações entre pressão, volume e temperatura no estado gasoso. Situação 1. Situação 1 seria a seguinte. Qual é a relação que existe entre pressão e volume? Pressão e volume no estado gasoso. Vê se você consegue me entender. Se eu tiver uma amostra de gás, numa temperatura constante, qual é a relação que existe entre a pressão sobre o gás e o volume, o espaço que esse gás ocupa? Eu vou afirmar, depois iremos exemplificar. Tenta entender. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Ô Gil, não entendi. Veja bem, se eu aumentar a pressão sobre um gás, desde que a temperatura fique constante, o espaço ocupado pelo gás vai ficando cada vez menor. E eu te garanto, na mesma proporção. Tipo, quer ver? Dobre a pressão sobre um gás. O espaço ocupado pelo gás cai pela metade. Triplica a pressão. O espaço ocupado pelo gás cai para 1/3 do valor inicial. Pressão e volume, grandezas inversamente proporcionais. Mais fácil ainda, quer ver? Pega uma bexiga de gás dessa de aniversário de criança. Pressiona ela. Quanto mais você pressionar, menor espaço o gás em questão ocupa. Então guarda lá, se a temperatura for constante, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Vamos a um pequeno exemplo e rápido exemplo. Vamos supor que eu tenha um balão de gás, pode ser gás nitrogênio. Gás nitrogênio. Observação importante, isso só vale para gases considerados gases ideais. Ô Gil, o que é um gás ideal? Ideal é que as partículas do gás não interajam entre si. Se houver algum tipo de interação, por exemplo, intermolecular entre as partículas do gás, essas relações que eu vou narrar hoje, elas não terão o mesmo valor. Mas vamos. Então suponha que eu tenha um balão de gás nitrogênio. Vamos supor que esse gás está sob uma pressão de 1 atmosfera e ocupa um espaço ocupado 10 litros. 10 litros de gás, balão, 1 atmosfera de pressão. Eu vou aumentar a pressão. Supondo que a pressão tenha passado para 2 atmosferas. Amor da minha vida, eu quero saber o seguinte. Que volume esse gás ocupa agora? Alerta vermelho, roxo, azul. Não use porcentagem. Não se usa porcentagem. Quando as grandezas respeitam entre si, proporção inversa. Olha que legal. A pressão dobrou sobre o gás. Como eu disse antes, o espaço ocupado vai cair pela metade. Se a pressão dobrou, ela aumentou 100%. Se o espaço ocupado, volume, caiu pela metade, ele caiu só 50%.
Então cuidado, tá? Para não usar a porcentagem quando se tratar de grandezas inversamente proporcionais. Ô Dio, então como proceder? Regra de 3, bobo, simples, proporção. Faz assim, ó. Pressão, volume. Quando a pressão era 1, o espaço ocupado pelo gás era 10. A pressão passou a ser 2, o espaço ocupado passará a ser X. Mas lembra, quando grandezas são inversamente proporcionais, como é que a gente faz? Você mantém um lado da proporção e inverte o outro. Inverte o outro. O que daria? 1 está para 2, assim como troca, inverte. X está para 10. Depois multiplica cruzado. 2x é 10. Se 2x é 10, o x é 5 litros. E não custa nada confirmar no final, confirma, ó. A pressão sobre o gás dobrou. O volume, o espaço ocupado caiu pela metade. Tranquilo até aí? Vai guardando. Pressão e volume, grandezas inversamente proporcionais. Só que a resenha de hoje é para tratar da relação entre PV e T, pressão, volume e temperatura, para o estado gasoso de um gás considerado gás ideal. Agora vamos para pressão e temperatura. Item 2 da resenha de hoje. Vocês verão em breve onde eu vou chegar, onde chegaremos e o que isso tem a ver com a estequiometria de uma reação química, que é, na verdade, o que estamos trabalhando. Sigamos. Item 2. Ô, amores, eu não vou entrar tanto nos conceitos da física, mas em física, vocês já tiveram esses conceitos. Acredito que sim. Por exemplo, na situação anterior, a pressão e o volume, o espaço ocupado por um gás, eram inversamente proporcionais, mas só se a temperatura ficasse constante. Isso é conhecido como uma transformação isotérmica ou isoterma. Lei de Boyle, lei de Robert Boyle, lá da física, estudo dos gases. Agora, mais uma relação que eu preciso que você entenda. Pressão e temperatura sob volume constante. Imagina o seguinte, tem um balão de gás, o espaço ocupado pelo gás não vai mudar, volume constante, e eu quero saber qual é a relação entre pressão e temperatura. Entre pressão e volume deu proporção inversa. Entre pressão e temperatura, a proporção é direta. Quanto mais eu aqueço um gás, maior é a pressão que as partículas do gás exercem no recipiente onde o gás se encontra. Por quê? Vamos lembrar um pouquinho mais de física? Pressão é força sobre área. Se você aquece um gás dentro do balão, as partículas desse gás ganham energia e vão colidir mais vezes com as paredes do recipiente onde o gás se encontra. Mais colisões por unidade de tempo, mais força. Mais força numa área constante, maior é a pressão. Maior é a pressão. Exemplinho, eu tenho aqui, ó, um recipiente contendo um gás, pode ser gás hidrogênio. Vamos supor que a pressão sobre a qual o gás se encontra é de novo de 1 atmosfera. E vamos supor que a temperatura do gás é de 500 K. Daqui a pouco eu te conto que K é esse. Temperatura do gás. Ixi, lá na física, hein? Temperatura pode ser medida em Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Isso é importante, tá? Em breve você verá comigo que essas relações de proporcionalidade, elas só são verdadeiras na escala Kelvin. Vamos supor então que eu aqueci o gás. Aqueci o gás até que a temperatura passasse para 800 K, 800 Kelvin. E eu quero saber sob que pressão esse gás se encontra agora. Pegou proporção direta, regra de 3. Monta um quadrinho, monta a tabelinha.
pressão, temperatura. Quando a temperatura era 500, o gás estava sob uma pressão de 1 atmosfera. Se a temperatura passar para 800, qual será a nova pressão sob a qual o gás se encontra? Só que agora a proporção é direta. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. 1 está para X, assim como 500 está para 800. Basta eu multiplicar cruzado. Multiplica aí, você vai achar 1,6. Nova pressão, 1,6 atmosfera. Não vou relacionar isso ainda com estequiometria. Agora vê se você entende o tópico 3 desse estudo da relação que existe entre PV e T. Pressão, volume e temperatura para o estado gasoso. Amor, se você entendeu a bagaça até esse ponto, vê se eu posso escrever isso, vê se eu posso dizer isso. A pressão sob a qual um gás se encontra, ela é diretamente proporcional à temperatura do gás, P e T, proporção direta, e P com V. P com V é proporção inversa. Então eu posso afirmar que a pressão sobre a qual um gás se encontra, ela é proporcional a esse quociente T sobre V. T sobre V. Agora é matemática, hein? Matemáticazinha. Quando uma grandeza é proporcional à outra, eu posso afirmar matematicamente que a grandeza em questão é igual a uma constante que multiplica a outra. Equação da reta matemática. Então, pressão é uma constante que multiplica T sobre V. Continua o desenvolvimento matemático dessa ideia comigo, quer ver? Uma algebrazinha agora. Algebrazinha, qual álgebra? Vou passar o V para cá multiplicando e o T para cá dividindo. Olha o que vai sobrar. Vai sobrar P vezes V por T. Isso é sempre uma constante. Olha que legal. Se eu pegar a pressão sobre a qual um gás se encontra, multiplicar pelo volume, o espaço ocupado por esse gás, e dividir pela temperatura absoluta, Kelvin, o resultado será sempre uma constante. Daí, uma frase que eu não sei se todo mundo já ouviu, creio que sim. Piviti povotó. Piviti povotó. Se você pegar a pressão, o volume e a temperatura de um estado inicial de um gás, esse quociente será o mesmo o tempo todo. PV sobre T na situação final. Então, se eu pegar a pressão sobre a qual um gás se encontra, multiplicar pelo volume, o espaço ocupado pelo gás, e dividir pela temperatura, o resultado terá que ser sempre o mesmo. Uma situação a mais, tá? De aplicação do Piviti povotó. Suponha, eu tenho um recipiente contendo um gás, sei lá, pode ser gás hidrogênio novamente, e vamos supor que esse gás se encontra nas seguintes condições: espaço ocupado pelo gás 5 litros, temperatura do gás 400 Kelvin. Pressão aqui dentro, uma atmosfera. Eu vou arrastar esse balão de gás para outro local, em que nesse novo local eu tenho o seguinte: o balão de gás, o gás é o mesmo, hidrogênio, só que agora vamos supor que a temperatura passou de 400 para 600 Kelvin. Vamos supor que a pressão, que era 1 atmosfera, dobrou para 2 atmosferas. E eu quero saber o espaço ocupado por esse gás. Que volume esse gás ocupa agora?
Se você entendeu que P vezes V sobre T dá sempre o mesmo valor, faça PV sobre T no início iguala a PV sobre T no final. Vamos ver o que vai dar, quer ver? PV sobre T no início. Pressão 1. Volume 5. PV sobre T. Temperatura 400. Situação final. Pressão 2. PV. Não sei o V. É o que eu quero, tá? Eu quero saber o espaço que esse gás ocupa agora. Numa nova condição de temperatura e de pressão. PV por T. Temperatura 600. Faz a conta. Corta. Pode, não pode? Olha o que deu. 2V é 5 vezes 6, 30. 30 por 4, 7,5. Se 2V é 7,5, o V é 3,75. Novo volume ocupado pelo gás, 3,75 litros. Agora é sempre bom. Pensa em proporção, pensa um pouquinho, pensa, ó. O gás ocupava 5 litros de volume. Eu dobrei a pressão sobre o gás. Dobrou a pressão sobre o gás, o espaço ocupado cai pela metade. O que era 5 litros viraria 2 litros e meio. 2 litros e meio. Só que eu aqueci o gás. Ao aquecer, todo material sob aquecimento acaba dilatando. Os 2 litros e meio sofrem uma dilatação devido ao aquecimento e agora deu 3,75 litros do gás em questão. Para fechar esse primeiro tópico sobre gases, vamos lá. PV sobre T, se eu pegar a pressão sobre a qual o gás se encontra, multiplicar pelo volume que o gás ocupa e dividir pela temperatura, o resultado é sempre uma constante. Ô Dil, e essa constante? Eu tenho que saber qual é? Terá. E é essa constante que vai relacionar as transformações gasosas. O estudo dos gases será relacionado com estequiometria. A constante vale N vezes um R. Se eu passar o T para cá multiplicando, você chega na equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Amores da minha vida, no próximo encontro, você verá comigo o que é o N e o que é o R. PV, nRT. Vou falar só uma vez para quem já domina a bagaça, retomamos isso no próximo encontro. Se eu pegar a pressão sobre a qual um gás se encontra e multiplicar pelo volume, eu encontro o número de mols de gás. O N é o número de mols. O R é uma constante, eu vou lhe dizer quanto vale no próximo encontro. E o T é a temperatura. Olha que legal! Então, sim, através de estequiometria, eu descobri quantos mols de gás foram produzidos em uma reação química. E se me disserem a temperatura e a pressão sob a qual a reação química foi feita, eu consigo achar o V. O volume de gás produzido ou consumido em uma dada reação química. No próximo encontro, mais desse tal PV igual a nRT e depois relacionarmos isso com aquilo que estamos trabalhando, que é estequiometria de uma dada reação química.